Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Lilt Christian e estamos de volta com mais um capítulo do meu e-book Diário de um Freelancer. Se você caiu de paraquedas aqui, esse é o segundo capítulo de uma releitura que eu estou fazendo do meu e-book, que foi publicado lá no Clube do Design. Eu estou revisando os capítulos que já foram publicados e estou postando também em vídeo, e você pode fazer o download do e-book no link que fica aqui na descrição, acessando lá loja.design. Para você entender, eu publiquei vários capítulos do e-book já no Clube do Design. Houve uma necessidade de fazer uma revisão e aí veio a ideia de publicar também os capítulos comentados em vídeo. A cada novo capítulo eu lanço uma atualização lá na loja, ou seja, se você baixar o e-book agora, você só vai encontrar os dois capítulos, o primeiro e esse aqui. E a cada novo capítulo, a cada novo episódio, eu lanço uma notificação lá para que você possa baixar o e-book de novo e fazer a leitura dos capítulos restantes. Nesse e-book eu trago dicas de carreira e também sobre como você pode emitir nota fiscal, como você pode emitir o seu MEI, como você pode organizar o seu escritório. Então fica comigo, porque essa série é muito legal e eu sei que você vai gostar. No capítulo de hoje eu vou falar sobre o que é ser um freelancer. É o nosso segundo capítulo, a gente está no comecinho, então ainda tem muito chão pela frente. O Galo tá cantando aí, inclusive, né? Então hoje a gente vai fazer a releitura do capítulo 2, o que é ser um freelancer. Bom, ser freelancer já está sendo considerado como a revolução industrial dos tempos modernos. Muitas pessoas que trabalham, seja no segmento criativo ou em qualquer outra profissão, tá? Isso é importante mencionar, que não é uma exclusividade da profissão criativa, de designers ou de web designers ou de fotógrafos, ser freelancer. Praticamente qualquer profissão que te permita prestar serviço em outros estabelecimentos, prestar serviço fora do ambiente de trabalho, ou até mesmo dentro do ambiente de trabalho, desde que você, pessoa, não seja funcionário efetivo da empresa, qualquer pessoa pode ser freelancer em qualquer tipo de carreira. E o freelancer é justamente aquele profissional que tem liberdade para trabalhar para um mercado muito mais abrangente. Ele pode atender diferentes pessoas, diferentes empresas, trabalhar em locais e em horários que podem ser ou não predeterminados, e o freelancer tem uma liberdade muito maior justamente para moldar a sua rotina de trabalho de acordo com as suas necessidades, com as suas expectativas. É claro que como eu sou um profissional da área criativa e o nome do e-book é Diário de um Freelancer, eu vou trazer aqui sempre relatos reais da minha carreira, para você ter uma perspectiva legal de como é que acontece essa jornada, desde quando você decide abandonar o emprego convencional e se tornar um profissional independente, um profissional freelancer. Embora muita gente almeje ser freelancer, muita gente planeje isso durante um bom tempo, ser freelancer não é só um mar de rosas. Além de você poder ter flexibilidade nos seus horários de trabalho, ter flexibilidade para decidir quando, onde, como você quer trabalhar, inclusive é você mesmo que decide quanto você quer ganhar pelo seu trabalho, você também tem muitas responsabilidades. Sejam responsabilidades fiscais, sejam responsabilidades de empreender sempre o seu negócio, porque toda a sua renda, tudo que você ganha, tudo que você recebe, passa a depender exclusivamente de você, coisa que a gente vai comentar ainda mais nos próximos capítulos. E eu quero comentar aqui nesse vídeo, na verdade, sobre os tipos de freelancer que existem. Quando você decide ser freelancer, que tipo de serviço você pode prestar ou como você pode prestar serviços para outras pessoas, para outras empresas, e é isso que a gente vai falar aqui agora. Existem basicamente dois tipos de freelancers. Existe um terceiro que eu vou comentar um pouquinho mais na frente, mas eu quero dividir em dois grandes grupos. São os freelancers alocados e os freelancers convencionais. Novamente naquela pegada de experiência pessoal, de demonstrar para você, através de experiências minhas, o que aconteceu, contar um pouquinho da minha história como freelancer alocado. Eu já trabalhei das duas maneiras, tanto alocado quanto convencional. Vou falar da primeira agora. Bom, quando eu trabalhava na gráfica, eu trabalhei em uma gráfica durante 8 anos como arte finalista, depois passei para produção gráfica e por último como gerente comercial. Essa gráfica ela fechou um contrato com uma empresa aqui da minha região, tá? Uma grande fábrica aqui da minha região, e esse contrato consistia em uma vez por semana ou 2 vezes por semana ir lá dentro dessa fábrica, dentro dessa empresa e prestar serviço dando apoio na parte de impressão de um material que eles publicavam semanalmente lá, um informativo, um jornal que era publicado dentro dessa fábrica. Então, uma vez por semana eu ia para lá para dar esse apoio, ou, em muitas vezes isso aconteceu,
Quando havia um aumento de demanda dentro lá da equipe de trabalho dessa fábrica, eu também era chamado para prestar serviços lá dentro. Ah, mas você pode falar assim, mas você estava trabalhando pela gráfica, você não era freelancer. Eu digo que eu era freelancer porque isso continuou mesmo depois que eu saí da gráfica. Então, embora eu tenha trabalhado um bom tempo como empregado contratado da gráfica, depois que eu saí da gráfica, eles não tinham arrumado ninguém para colocar no meu lugar, eu continuei prestando serviço do mesmo jeito. Então eu passei a ser um freelancer alocado. O que é o freelancer alocado? É justamente aquele profissional que ele não é um empregado da empresa, ele não é contratado CLT, via carteira de trabalho pela empresa, no máximo ele tem um contrato de trabalho de tempo determinado ou com a frequência de trabalho que ele pode exercer lá, e esse profissional ele vai até o estabelecimento do cliente e trabalha lá dentro como parte da equipe de trabalho normal da empresa. Inclusive, pessoal, só fazendo um adendo aqui na edição do vídeo, lá onde eu trabalhava, eles também tinham um contrato com uma agência. Na verdade, era a agência que fazia toda a parte de diagramação, diagramava, editava, fazia toda a parte gráfica do processo. E eu ia lá só para dar o apoio na parte de impressão durante um tempo. Depois isso mudou, coisa que eu vou falar mais na frente. Mas essa agência ela também terceirizava os profissionais dela através de freelancers. Muita gente que trabalhava pela agência atendia esse contrato que a agência tinha, mas não eram empregados da agência. Eles eram freelancers também que a agência também contratava sempre que achava conveniente, sempre que ela precisava. É claro, a agência tinha os funcionários fixos dela, tinha as pessoas que trabalhavam dentro da agência, mas como esse era um contrato para prestar serviço fora, um serviço alocado, aí ela contratava um freelancer para fazer essa intermediação, porque você sabe, tirar um funcionário de dentro da sua base de trabalho, tirar um funcionário de dentro da equipe para atender um cliente fora é um pouquinho complicado, porque você acaba gerando uma demanda lá na vaga que ficou vaga, né, que ficou aberta lá atrás. Então a gente tinha aí 2 profissionais freelancers trabalhando dentro da mesma equipe de trabalho, dentro da mesma empresa. Isso é muito comum, acontece bastante, inclusive com equipes inteiras de profissionais freelancers que podem se conhecer ou não. Geralmente eles se conhecem, né, porque tem uma afinidade maior e eles tocam o serviço como profissionais, como freelancers alocados. É mais ou menos como um emprego temporário, a diferença é que você atende sob demanda. Sempre que eles precisam, você vai lá e atende eles. É claro, tem os acordos de quanto tempo eles têm que te avisar antes para você ir, você continua atendendo outros clientes, outras empresas à vontade. Era mais ou menos o que acontecia comigo. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, até 3 vezes por semana eles me chamavam, eu ia para lá, pegava o busão, pagava o ônibus, ia lá, trabalhava, almoçava lá dentro, pagava o meu almoço, depois voltava de novo de busão, sempre que era necessário. Como a empresa tinha ônibus também, eu pegava uma carona também, sempre que possível, no ônibus da própria empresa. A diferença é que você acorda, né? Você faz um acordo. Quais são os horários que você vai trabalhar, quanto tempo você precisa ser avisado antes. E claro que muitas vezes eu era avisado em cima da hora, mas fazer o que acontecia. E também tem a questão dos custos de transporte e de refeição, que isso tudo é acordado entre o freelancer e entre a empresa. No meu caso, era tudo acordado mediante contrato com a gráfica. Então eu era um freelancer da gráfica que trabalhava em uma terceira empresa. Era mais ou menos assim que funcionava. Isso se estendeu durante 2013, 14, até 2015 mais ou menos. Até o final de 2014, durante 2 anos, eu fiz esse papel de ir e vir sempre que eles precisavam. Depois que o contrato acabou, eu parei de prestar serviço lá dentro e aí veio a segunda fase, que é a fase do freelancer convencional, que é o freelancer que trabalha a partir de casa, trabalha a partir de um escritório, seja uma salinha alugada, seja, sei lá, um apartamento, ou seja num como é que a gente chama? Fugiu a palavra agora. No cowork, tá? Aquelas salas comerciais compartilhadas. Então, esse freelancer convencional, ele já tem uma autonomia maior, porque ele não precisa ir até a empresa onde ele vai prestar o serviço, mas ele pode fazer isso também, mas na grande maioria do tempo ele presta serviços de casa, de onde ele está. E é claro que isso se enquadra muito mais para quem trabalha com a parte criativa, quem trabalha na frente do computador, as profissões que envolvem mais o uso de tecnologia hoje em dia, né? Diferente de uma pessoa que precisa eventualmente ir para um tal lugar, porque ela é parte integrante do serviço, digamos assim, ela precisa estar lá fisicamente.
Mas o freelancer convencional, ele tem uma liberdade maior, ele pode trabalhar de casa, do escritório, pode ir até o cliente, e era inclusive o que acontecia muitas vezes comigo. No final de 2014, na verdade, assim, durante todo o tempo que eu trabalhei na gráfica, durante toda a minha jornada de trabalho, toda a minha vida profissional, eu sempre trabalhei em 3 períodos, eu acho, eu não sei muito bem como é que é, se é 2 ou se é 3, mas enfim, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então eu sempre trabalhei na gráfica e prestava serviço freelancer de noite por fora. Sempre trabalhei na gráfica e dava aulas em escolas particulares aqui da minha cidade por fora. Então sempre tive essa jornada dupla de trabalho, sendo contratado e sendo freelancer. Então, eventualmente, eu precisava, como freelancer, ir até o cliente só para fazer uma reunião, só para pegar alguma demanda, para fazer algum planejamento estratégico, algum planejamento promocional que precisaria ser executado. Então, era basicamente esse o meu papel como freelancer convencional. Depois que eu saí do emprego, depois que eu saí da gráfica, fiquei trabalhando em casa. Inclusive, hoje, é justamente a rotina que eu faço em casa, trabalhando de casa, sem precisar visitar os clientes, só visitando quando necessário. Então esse é o freelancer convencional, em contraste com o freelancer alocado. Existe uma terceira categoria de freelancer que eu costumo dizer que é assim, olha, o baú de ouro no final do arco-íris de quem quer ser freelancer, que são os conhecidos ou chamados nômades digitais. Os nômades digitais são uma espécie muito rara de freelancers que estão se tornando comuns hoje em dia, que tem uma flexibilidade ainda maior, porque eles ficam viajando o tempo inteiro. Vão para o Rio de Janeiro, para São Paulo, saem do país, vão para a Irlanda, para a Europa, para os Estados Unidos. E os nômades digitais geralmente são freelancers que trabalham tanto alocados também. Geralmente eles viajam para algum lugar para trabalhar em um coworking ou dentro de uma firma maior, colaborando com uma empresa maior, ou também viajando apenas para, sei lá, conhecer outros países, para falar outros idiomas. E é claro, né, para ser um nômade digital, você obviamente precisa de uma estabilidade muito maior e já ter uma carreira freelancer aí trilhada e um belo pé de meia para você conseguir custear tudo isso. Eu ainda vou falar um pouquinho mais nos próximos capítulos sobre essa transição, toda a etapa de você planejar, você é um empregado, você está trabalhando lá de carteira assinada, ou trabalhando lá fazendo o seu pé de meia para ter como pagar suas contas, e você vai planejando, vai se preparando para migrar do profissional fixo para um profissional freelancer. Eu vou falar sobre isso nos próximos capítulos, em mais detalhes inclusive. E o interessante de você sempre ter isso na sua mente, tá? Você não pode pintar ser freelancer como uma maravilha, você não pode pintar como ser, eu quero ser freelancer porque é um sonho ser freelancer, porque vai ser muito mais fácil a minha vida, porque vai ser isso, vai ser aquilo. Não é muito bem assim que funciona. Quando você se torna freelancer, como eu já falei no comecinho, você se torna empreendedor. E você é um empreendedor de si mesmo. Você se vende como marca, você se constrói como marca diante do mercado e o seu lucro, os seus clientes, a sua carta, o seu catálogo de clientes, o seu relacionamento com todo o mercado depende exclusivamente de você. É muito difícil, eu confesso para vocês, que durante a primeira fase de transição para ser freelancer, eu só consegui fazer isso porque eu já vinha atuando como empregado e freelancer durante muitos anos, foram cerca de 4 anos, trabalhando como empregado e trabalhando como freelancer nas horas vagas. Então eu fiz um planejamento bem minucioso, construí minha carta de clientes, coisa que eu vou falar para vocês nos próximos capítulos, ok? Bom, esse vídeo aqui foi justamente para falar sobre essa diferença do freelancer convencional e do freelancer alocado. Não esquece de clicar no link aqui na descrição para você baixar o e-book em texto, porque novamente em texto eu tenho a possibilidade de explicar melhor alguns detalhes, adicionar algumas outras informações, e o conteúdo aqui em vídeo é mais para complementar mesmo, para você que não gosta de ler muito, possa acompanhar também as informações que estão disponíveis lá no e-book. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, e se você tem sugestões para os próximos capítulos que ainda estão por vir, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Tem muita coisa ainda para falar dos capítulos que já foram publicados. Eu já falei sobre home office, sobre como você pode escolher um bom equipamento, sobre como você pode emitir nota fiscal, sobre como você pode se cadastrar no MEI. A gente ainda vai falar sobre tudo isso nos próximos capítulos, mas ainda tem muito chão pela frente. Comenta aqui embaixo, dá sua sugestão sobre o que você gostaria de ouvir e de ler também no e-book Diário de um Freelancer. E uma novidade antes de fechar o vídeo,
além de eu dar uma agilizada aqui no Diário de um Freelancer, eu também vou trazer o meu segundo e-book, tá bom? Eu vou adicionar ele novamente, eu vou fazer uma revisão, eu publiquei só 2 capítulos há muito tempo atrás, mas é algo que eu tenho vontade de trazer de volta, que é um e-book que se chama Como Criar um Logotipo. Vai ser um e-book focado em processo de atendimento, tá bom? Eu vou falar desde o atendimento, quando você recebe o primeiro contato do cliente, como é que você marca as reuniões, o que você precisa levar na reunião, o que você precisa extrair do seu cliente, focado em um projeto de marca. Então é um e-book onde a gente vai estudar desde o começo, atendimento, fluxo de atendimento, o contato, a venda, contrato, briefing, processo criativo, pós-venda, ou melhor, venda, suporte, pós-venda, tudo isso, como você pode enviar os arquivos para o cliente, como é que você vai fazer, quais ferramentas você vai usar. Então tudo isso a gente vai ver na série Como Criar um Logotipo, que vai começar também aqui no canal. Então fica ligado que tem muita coisa legal vindo por aí. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.